Bom dia, meus irmãos. Paz. Mais um dia, graças a Deus. Hoje falaremos uma palavra que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aleluia. Bom dia, tia. Como é que a senhora está? Seja bem-vinda. Hoje a live vai ser mais curtinha, não vou alongar. Amém? Valério, bom dia, meu irmão. Araciara Bezerra, bom dia, seja bem-vinda. Aleluia. Hoje falaremos da passagem de Joel, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Paz, meu irmão. Hoje seremos mais breve um pouco. Irmãos, estou tendo algumas experiências bem interessantes. A gente está vindo aqui todos os dias, 5h59, ministrar a palavra. E uma delas é, eu tenho sentido, eu estou de férias, e o meu tempo com Deus, ele diminuiu um pouco. E é interessante como a gente sente falta. O relacionamento é algo extraordinário. Porque eu comecei a sentir falta de algumas coisas no meu relacionamento com Deus. Então, eu quero aproveitar essa live para te mover para esse lugar também. Ainda que você produza muitas coisas para o Senhor, ainda que você faça muitas coisas para Deus, não perca seu tempo de qualidade com Ele. Eu tenho alguns lugares secretos que não é a minha casa, tem a ver muito mais com o ambiente de trabalho. Então eu senti falta porque eu estou 30 dias fora do ambiente de trabalho. E lá o Senhor, ele tem um lugarzinho lá que ele gerou uma intimidade comigo. Então acabou sendo um lugar de secreto no meu lugar de trabalho também. Aqui eu estou sempre com a minha filha, com a minha esposa em casa. Então isso é muito extraordinário. A gente vai aprendendo a lidar com Deus, com as coisas espirituais. A paz, Araciara. Seja bem-vinda. Chegou a irmã Leila aí, Chiquinho, meu irmão, Débora, paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos abençoa nessa live hoje, Senhor, nos dá o seu direcionamento, a sua palavra, que o Senhor venha nos alimentar, nos direcionar, Pai, falar conosco, falar aos nossos corações. Ontem tivemos um culto tremendo, extraordinário, sua presença superabundou a casa, Senhor. E hoje, Pai, nós pedimos, Pai, que não seja diferente, que a sua presença esteja conosco, que não venhamos a falar as nossas palavras, mas as suas, que o seu Espírito tenha liberdade nesse ambiente, nos encha, Senhor, da tua presença, da sua vontade, do seu querer, Pai. Pai, eu te dou livre acesso a essa live, Pai. Fale da sua parte aos corações, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Irmã Valéria chegou aí. Marlene Oliveira, bom dia. Bom dia a todos. Irmãos, vamos lá na passagem de Joel, capítulo 2, versículo 28. Nós vamos ler até o versículo 32. Assim diz a palavra de Deus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo,
porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, está chegando mais gente aí, Jéssica, Construção RB, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live mais curtinha, mas eu quero falar um pouco sobre o derramamento do Espírito. E interessante que veio ao meu coração falar na porção a qual o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Santana, bom dia. Irmãos, o derramamento do Espírito, a gente sabe que Joel, aqui no capítulo 2, ele profetiza sobre esse derramamento, e sabemos que ele acontece lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo, na verdade, a partir do versículo 2, versículo 1 ali, né? Começa explicando, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente, como um vento muito forte, impetuoso, e encheu toda a casa, que estavam sentados, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, viram sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E a partir do versículo 14, Pedro ele se levanta explicando que aquilo ali que aconteceu, porque os homens que estavam lá embaixo começaram a pensar que eles estavam embriagados. E daí Pedro se levanta e começa, cheio do Espírito Santo, começa a dizer que aquilo de fato não era que aqueles homens estavam embriagados no primeiro horário da manhã. Aquilo ali foi o derramamento do Espírito que foi profetizado em Joel. Irmãos, desde esse dia o céu está aberto. O Espírito Santo tem derramado da porção dele sobre nós. E é exatamente essa porção que eu quero falar. A gente limita muito a ação do Espírito Santo, acreditando que a porção do Espírito Santo derramada sobre nós tem a ver com o falar em línguas efetivamente, o manifestar dos dons efetivamente. Mas em Tiago a palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá sabedoria deliberadamente. O que você não consegue fazer, você pede a Deus força. O que você não consegue fazer, você pede para que o Espírito Santo te mova, para que você faça. Hoje, como eu disse, a live vai ser um pouquinho mais curta, porque a palavra que está no meu coração é algo breve, não algo muito profundo. Mas eu tenho tido algumas experiências com o Senhor e, dentre elas, é colocar Ele em tudo que eu faço. E, às vezes, uma coisa tão simples como um trabalho operacional de cortar madeira. Me perdoa. Um trabalho de cortar madeira, algo do tipo. Eu chamo o Senhor para esse trabalho. Eu falo com Ele, Senhor, entra aqui, move com a sua mão aquilo que eu não sei fazer, me dá criatividade, me dá ideia, me move para que eu possa fazer um trabalho de excelência, ainda que seja algo simples, pequeno, mas que eu possa de fato fazer isso debaixo da sua direção. E, irmãos, eu percebo e sinto que a gente limita a ação do Espírito Santo, crendo que ele não pode estar em todas as coisas. Como eu disse para vocês, foi o Senhor que falou no meu coração para que eu começasse o movimento através dessa plataforma. Eu já fazia algo, mas não era tão direcionado. Então, quanto que a gente tem, de fato, seguido aquilo que o Espírito Santo tem nos dito? O quanto que a gente tem crido na promessa do Espírito Santo? A gente divide o tempo bíblico em 3 ministérios. O primeiro ministério do Pai foi o Antigo Testamento. O segundo ministério do Filho, que é exatamente os 33 anos que Jesus andou sobre a terra. O terceiro ministério, que é o ministério do Espírito, é o ministério no qual nós estamos até hoje. Meus irmãos, o ministério do Espírito é movido pelo Espírito. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus.
E se esse ministério é movido pelo Espírito Santo, é o ministério do Espírito, é a Ele que nós nos devemos reportar para muitas situações. A gente confunde, na verdade os três são um, se fala de Jesus, Deus e Espírito Santo, você está falando com o Senhor. Toda vez que você fala, são as três faces do mesmo Deus. Sendo que, às vezes, no que diz respeito a Jesus, a gente acaba diminuindo o operar do Espírito Santo. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, Jesus se encontra à destra do Pai. Irmãos, a Bíblia diz que são os nossos filhos e as nossas filhas que terão sonhos. A Bíblia diz que são os jovens que terão visões. Somos nós. E às vezes não é uma visão profética, não é uma visão espiritual, mas é uma visão de futuro. É uma visão de um lugar que Deus possa querer te levar, possa estar querendo te levar, e você precisa se mover através daquilo que Ele colocou na sua mente. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu Espírito, irmãos. Ele está querendo dizer que o Espírito Santo não está limitado ao sacerdote, não está limitado ao irmão da igreja que aparentemente é mais espiritual. O Espírito Santo ele está disponível para todos aqueles que o desejam, que o buscam em espírito e em verdade. Mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Sol se converterá em trevas, lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Haverão sinais de que o Espírito Santo ele foi derramado sobre a terra. Irmãos, quando eu ouço alguém falando em língua, manifestando algum tipo de dom espiritual, isso até hoje me impressiona, e eu glorifico a Deus por isso, espero me impressionar sempre, porque eu identifico, eu falo, cara, é uma manifestação visível do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Quando eu vejo alguém sendo cheio do Espírito Santo, não há como questionar, não há como eu olhar e dizer que não é o Senhor. Eu estou vendo. Amém, tia. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos caminhar exatamente nessa esfera. Eu quero mexer hoje com a sua fé. Como você tem crido no poder do Espírito Santo? Você crê que ele tem poder para fazer todas as coisas? Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há de ser que os crentes serão salvos? Não é o que está escrito. Há de ser que quem vai na igreja será salvo? Há de ser que só os brasileiros, só os judeus serão salvos? Não. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor que será salvo. Irmãos, invocar o nome do Senhor é clamar, é buscá-lo, é trazê-lo, é a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. É você manifestar o reino de Deus aqui na terra. É você ter um desejo ardente pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. Porque no Monte Sião e em Jerusalém há livramento, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor o chamar. Irmãos, é essa profundidade, é esse desejo ardente. Eu, como ministro da palavra de Deus, eu direciono vocês a fazer algo, e seria estranho se eu direcionasse vocês a fazer algo que eu não faço. Seria incoerente se eu pedisse para que vocês fizessem algo que eu não faço. Então, como eu disse aqui, tudo que eu falo para vocês, eu tenho feito, eu tenho vivido. Ontem eu quase não fui na igreja, eu vou com a vontade, é o que eu estou te falando, eu estou com uma vontade de ficar sozinho com o Pai.
não quero falar nada com ninguém, não quero pregar. É ficar eu e o Pai, sabe? Eu boto um louvor, eu deito, eu não oro. É o que eu estou te falando, é uma dinâmica de intimidade. Eu não estou dizendo que eu quero ficar orando ao Senhor. Não é isso. Eu estou dizendo que eu quero ficar com o Pai. Então, é você ligar o som, você deitar e você ficar quietinho ali, só ouvindo uma música, um louvor, ou às vezes nem ouvindo nada, tá? Mas você entrar na presença, deixar a presença vir, deixar o Espírito Santo fluir. E ontem eu estava com esse sentimento, deitei no sofá um pouquinho, eu acordo muito cedo, e ontem eu tive que fazer muita coisa. Aí, normalmente no horário do almoço eu dou uma cochilada, mas ontem eu fui direto, fui embora. Fiz um monte de coisa, por isso eu tô com essa cara aqui de cansado. Eu durmo tarde, durmo lá para meia-noite, 1h da manhã. E aí, ontem fui direto, fiz um monte de coisa, fui resolver um negócio na igreja, resolvi algumas questões. E eu tava com vontade de ficar sozinho com o Pai. Graças a Deus eu não fiquei, porque eu acabei indo para a igreja, o mover foi extraordinário. Mas o desejo continua. Então a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo a esse ponto. Entende? O Espírito Santo ele não quer se mover só quando você abre a boca para orar, quando você ora por alguém, quando você prega. Não, ele tem uma multiforma. Ele tem uma multiforme graça de se mover e ele quer se mover de maneira diferente. Se você não experimentou o que eu estou dizendo, faça. Entra na presença de Deus, fica quietinho lá. Bota um louvor, não fala nada. É exatamente disso que eu estou falando, que eu estou com saudade, esse momento. A gente às vezes fica numa agitação muito grande, em ambientes com muitas vozes, muitas informações. Eu estou lendo um livro, está aqui. Estou lendo esse livro aqui, ó. Voz de Muitas Águas, do Luciano Subirá. Voz de Muitas Águas, Luciano Subirá. E ele fala das vozes, da voz do mundo, da voz da multidão, da voz do povo, da voz do diabo. Ele fala das vozes. Glória a Deus. Glória a Deus, tia. Ele fala das vozes, e às vezes a gente está em meio a muitas vozes e a gente não ouve a voz de Deus. E a voz de Deus, Elias, lá no livro de Reis, a gente sabe que Elias era um profeta que se movia com autoridade através do fogo. Um dos ministérios, uma das unções que Elias tinha, unção de abrir o céu, fechar o céu, ele tinha uma unção do fogo. Ele clamava e Deus respondia ele com fogo, literalmente. Então imagina, né, era um cara avivado. Mas quando Elias estava meio depressivo, entrou dentro da caverna, Deus não falou com ele no fogo. A Bíblia diz que Deus falou com ele numa brisa suave. Então vão ter momentos que nós vamos precisar baixar a pressão. Nós vamos precisar entrar nesse lugar de brisa suave, nesse lugar de mansidão, nesse lugar do fluir do Espírito Santo. Deixar ele falar de maneira particular ao nosso coração, de maneira íntima. Deixar Deus se mover da maneira que Ele quer se mover e não da maneira que a gente está acostumado a ver Ele se mover. Muitas vezes a gente entra na presença orando, clamando, falando, orando em línguas. E às vezes você só tem que ficar quieto. Às vezes você só tem que ficar quieto na presença, aguardando Ele vir. Aguardando Ele vir te encher. Por isso que eu disse que a palavra hoje era breve, porque eu falei sobre o derramamento do Espírito, mas o que veio ao meu coração é falar exatamente dessa face de intimidade do Espírito Santo de Deus. Colocar vocês, levar vocês para esse lugar. Então, eu quero impulsionar vocês, meus irmãos, a ter exatamente esse nível de intimidade. Tá chegando gente aí, Brenda Costa, Felipe Crisóstenes, meu irmão, tamo junto, bom te ver aqui, mano. Gustavo, 18,
Sejam todos bem-vindos. Então, meus irmãos, é uma esfera de intimidade, é uma esfera de proximidade, é um lugar onde ele te encontra. É isso que eu estou dizendo, não é um lugar onde você corre para ele, é um lugar onde ele te encontra. É um lugar onde ele vem até você. Que nós possamos entender essa multiforma, que nós possamos entender essa face do Espírito Santo de Deus, que nós possamos verdadeiramente nos deleitarmos na multiforma e na graça do Espírito Santo de Deus. Ele não é só fogo, ele não é só vento, ele não é só ar, ele não é só água. Ele está em todos os elementos da natureza e ainda mais. Ele é muito mais do que a gente pensa e imagina, irmãos. Esse é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar de algumas pessoas que chegaram na live aí. Chegou o Lucas. E aí, Lucas Ximenes? Bem-vindo, irmão. Anderson 028. Pô, varão, não é vi hoje não, varão. Eu senti falta, irmão. Você tá igual a Farias. Vocês, quando não vê, eu sinto falta. Eu fico comentando aqui na live. Não, vocês precisam estar com a gente aí. 2514 RJ, seja bem-vindo. Hoje a live tá curta. Eu já estou indo pro final. Vamos orar. Hoje eu estou em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, falando do derramamento do Espírito. E eu quero falar de uma face, né? Para aqueles que chegaram agora, eu falei de uma face do Espírito Santo, que é a face da intimidade. É o lugar onde o Espírito Santo te encontra, não é você que encontra ele. É o lugar onde você espera a presença vir. Você não invoca, você não chama, você só para ali e aguarda. Você deixa a presença vir e ela vem. É esse lugar que eu falei hoje. É desse lugar que eu estou falando, é esse lugar que eu quero falar com vocês hoje. Irmãos, é até aqui que eu vou. Compartilhe essa live com pessoas que você entende que precisam ouvir essa palavra. Hoje eu estou manso, estou calmo, tranquilo. Ouça essa palavra, você que não ouviu ela toda. Olha, o 2514 disse: estudei com você, me alegro muito com o que o Senhor fez na sua vida. Glória a Deus, irmão. Me segue lá no Instagram que depois eu consigo te ver. Ou curte. Porque se você entrar na live e sair, eu não sei quem é você, que eu não estou te vendo, eu não estou vendo foto. Se você me seguir, eu consigo ir lá e acessar e ver quem é que está falando. Que bom. É, cara, Deus tem feito uma obra tão linda, cara. Tão linda. Eu me considero improvável, já falei sobre isso essa semana, né? Sobre a improbabilidade do que Deus tem feito na minha vida. O Diego Lobo tá aí também. Diego, ele tinha entrado na live aí. Esses dias ele comentou: pô, tu era terrível. Eu era meio agitado quando eu era garoto. Ainda sou agitado, mas mudou a agitação, né? Mas eu era agitado, eu era brigão. Aí Diego aí ele aí, ó. Diego Lobo aí, meu irmão. E ele falou: cara, como é que pode? Eu falei: cara, é a mão de Deus. Ele escolhe aqueles improváveis, né? Eu falando da palavra, imagina. Essa palavra, ela me impactou. Ela me confronta quando eu leio. É. Mas Deus é bom, irmão. Deus deu graça. Hoje eu sou um cara manso. Às vezes eu passo por algumas situações, esses dias eu passei por uma. Os garotos ali, ouvindo o proibidão, pá. Eu tava com a minha família entrando no carro. Tudo muda, irmão. Cara, eu fiquei olhando assim, os garotos me conheciam, alguns aí, qual é, negão, qual é? Eu falei: aí. E aí eu fiquei olhando, falei: cara, em outro tempo, meu Deus do céu, eles não iam ouvir aquilo ali. Eu não ia permitir que eles ouvissem aquilo ali, cara. E eu, Raminho, meu irmão, tamo junto. Bom te ver aqui, mano. Então, são as mudanças que o Espírito Santo faz. Ele nos torna mais mansos, mais humildes. Na verdade,
O Espírito de Deus faz com que você olhe para aquilo que de fato tem valor. Aquilo que interessa ao coração do Senhor é aquilo que Ele faz com que o seu coração se interesse. Entendeu? Você começa a ficar interessado pelas coisas de Deus. Então, quando eu olho hoje para um jovem que às vezes está na droga, está em qualquer outro lugar, eu não vejo ali um cara problemático, porque eu também fui um cara problemático. Eu vejo ali um cara que precisa ouvir de Deus, ouvir da misericórdia de Deus. E eu entendo que eu sou o cara que tem autoridade por ter vivido o que ele viveu, falar com ele, né? Liberar palavras sobre a vida dele. E é assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Ele se move. Então eu quero, nessa manhã, que a gente está compartilhando de coisas particulares aqui, dizer para você, o Espírito Santo, ele é algo que nós não imaginamos, no que diz respeito à sua dimensão, à sua profundidade, grandeza. Não limite o poder do Espírito Santo na sua vida. Não limite o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele pode fazer muitas coisas e coisas extraordinárias, coisas maravilhosíssimas. A minha tia falando aí, como ela está feliz. Eu também, tia. Muito feliz com tudo que o Senhor tem feito. Então, meus irmãos, eu quero finalizar essa live orando com você, pedindo uma revelação da intimidade de Deus para você e para a sua vida. Que Deus ele possa se revelar para você e você possa conhecer em espírito e em verdade. E que você possa conhecer essa face do Espírito Santo. Essa face que nos muda, nos confronta, nos deixa manso, nos deixa aguerrido. Quem é manso fica aguerrido. Quem é covarde se levanta como um herói. É assim que o Senhor faz, é assim que Deus faz. Então, não limite, ele está derramado sobre a terra. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor para situações que você não pode resolver. Você e sua casa serão salvos. Haverá salvação na sua casa. Haverá libertação. Amém? Deixa eu orar com vocês, para a gente encerrar. Senhor, eu entrego essa manhã a vida de todos os meus irmãos que estão na live e a minha vida, na minha família, nas suas mãos. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Nos leva a esse lugar de intimidade, de proximidade com o Senhor. Nós precisamos de mais. Nós queremos mais, essa é a verdade. Fala conosco de uma forma diferente, não da maneira que o Senhor tem falado, que seja no momento de silêncio, de intimidade, no momento de particularidade. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz. E ainda que o Senhor não fale, queremos sentir a sua presença, queremos estar quietos na sua presença, quietos, em silêncio, sem luz, sem equipamentos tecnológicos, sem aparecer, sem livros. Pai, às vezes a gente não quer nem ler a Bíblia, mas a gente quer o Senhor. Então se apresenta para nós de uma maneira particular, a maneira que só o Senhor sabe fazer. Se apresenta para nós. Nós clamamos pelo Teu Espírito. Nós queremos o Senhor. Assim eu te oro, meu Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Irmãos, compartilhe essa live com alguém que você entende que precisa ouvir essa palavra. Quem não me segue no YouTube, me segue. Everton Francisco Oficial, do jeito que está escrito aqui no Instagram. Meu nome é com W. Raminho, meu sargento, tamo junto. Bom te ver. Vamos disseminar a palavra de Deus. Vocês que tem gente aqui que me conhece, o Raminho é um, o Valério é outro, e a irmã Valéria, a Débora, tem gente que me conhece aqui no particular, cara, assim, de dia a dia, de trocar ideia.
e sabe como eu sou, sabe que eu só falo da palavra de Deus, sabe que isso move minha alma, meu coração, e sabe que eu só estou transbordando aqui aquilo que eu já vivo de fato, na intimidade com o Senhor. Então me ajuda a fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas. Me segue lá no YouTube, se você não me segue. Segue lá, sabe? Quando acabar a live aqui, vai lá e me segue no YouTube. Comenta as coisas que eu faço. É muito importante que vocês comentem as coisas que eu faço, porque olha como tem aumentado o número de seguidores na live. Porque a gente comenta e o Instagram entende que a live é relevante. Irmãos, aqui eu não compro seguidor, não faço nada. É dia a dia, é trabalho. É todo dia vindo aqui, falando da palavra, e as pessoas têm se conectado, têm vidas. Júnior Ricardo chegou aí. J. Ricardo, seja bem-vindo, irmão. Então vamos... Olha lá. Pô, mudei aqui a fonte aqui sem querer. Nem sei fazer isso. Caraca. Enfim, vai ficar isso aí mesmo. Ah, voltou aqui, deixei normal. Amém. Então, irmãos, eu peço a vocês, vamos pregar o evangelho indiretamente. Eu estou aqui diretamente pregando o evangelho, mas quando você compartilha essa live com alguém, você prega o evangelho indiretamente. Então vamos fazer isso. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Eu vou terminar a live, depois você volta no meu Instagram, curte, comenta e compartilha. É de fundamental importância, e me segue no YouTube. Se Deus quiser, bem em breve eu vou estar fazendo as lives por lá. Isso vai ser muito importante também. O YouTube ele entrega mais, entrega de uma maneira diferente. Tá bom? Irmãos, estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe, guarde, direcione o caminho de vocês. E que hoje vocês entrem nesse lugar de intimidade com o Senhor. Intimidade profunda com o Pai. É o que eu desejo do fundo do meu coração para cada um dos meus irmãos. Amém? Até amanhã, 5h59, nós estaremos por aqui, se assim o Senhor permitir. Amém? Tamo junto, meus irmãos. Paz.